Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou postar aqui a entrevista que eu fiz com o senador Malcolm Roberts, da Austrália, e um cientista australiano também chamado Peter. E nessa entrevista, né, ela foi uma entrevista muito longa, foi uma entrevista muito legal, então eu dividi a entrevista em alguma parte. Tá? Nela está comigo o professor Ricardo Felício, né, e a Fernanda, que fez a tradução. Ela é esposa do professor Marcel, que está sempre aqui no canal falando sobre furacões. E ela fez a tradução da entrevista. Mas vocês podem também ver com a legenda, tá? Tanto a legenda traduzida, quem quiser. Mas é uma entrevista muito interessante, muito rica em informações. E tem um porém, né? Foi feita por Skype essa primeira parte. E esse Skype, ele realmente não é muito bom para gravar. Tá? Mas o áudio está perfeito. E tem horas que o vídeo ele travou, então eu deixei só a imagem do senador, mas o áudio realmente está perfeito. Ok? Então fiquem com o vídeo, espero que gostem. Tá? Quem quiser aí, dê uma ajuda no canal, deixe seu like. Não esqueça de deixar o seu recadinho. Olhe as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Link na descrição para quem quiser ajudar. Muito obrigado. Até a próxima. Fique com o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, com uma presença ilustre do senador Malcolm Roberts da Austrália. Malcolm, seja bem-vindo. Welcome, Malcolm. Welcome to our video. Okay, thank you very much. It's a pleasure. Muito obrigada, ele agradece. Obrigado você pela presença e vamos começar, né, fazendo uma pequena pergunta, assim, senador, conte um pouco da sua história, de como o senhor se tornou uma figura importante na luta do aquecimento global antropogênico. Okay, so the first question is, tell us a little about your story and how you became an important figure in the fight against the anthropogenic global warming. Well, I graduated from university with an honors degree in mining engineering. And as part of mining engineering, I graduated in mining engineering with an honors degree. And as part of that, we have to learn about ventilating underground mines, keeping people alive. So we are taught about atmosphere and I understood about. So when I first started hearing the claims about carbon dioxide, they didn't make sense. So I started doing the research on that, research on climate, and realized there was nothing unusual happening. And then I started investigating the United Nations and our politicians and our academics and realized there was a lot of corruption and a lot of ignorance. And then I realized that there is nothing happening to climate caused by our carbon dioxide. So then I realized that the core issue was freedom and the United Nations trying to control people. Ok, então que ele fala que ele tem formação em engenharia de mineração e trabalhando com isso ele precisava estudar o clima, né, o solo ele era responsável pelos mineradores em relação aos gases atmosféricos, né? E ele começou a perceber que surgiu aí um burburinho sobre o dióxido de carbono, e ele falou, vou estudar um pouco sobre isso, vou tentar entender, e viu que não tinha nada de estranho, e que tudo era um grande blá blá blá, né? E começou a estudar um pouco sobre a ONU, e viu que realmente tem muito mais corrupção e necessidade de manter as pessoas alienadas do que verdade naquilo que eles estão falando, que não tem nenhuma alteração de dióxido de carbono em relação ao que era antigamente. Perfeito. Peter, fale um pouco de você para a gente, por favor. So now, Peter, he wants you to introduce yourself. I'm a retired Navy weapons engineer. I retired as a commander a long time ago. I have an engineering degree from London University, and I've been programming since the late 1960s, originally with weapons programming and stuff, radar tracking and stuff, but I've kept up programming all my life. So, well, Malcolm is my cousin, and so we've talked forever. And when Malcolm said, hey, you
you must look at climate change, I did. So I started programming. And something he hasn't mentioned, but I need to mention, is that he has been given a national award for his research. So Peter is an engineer, but he's also a scientist, and he understands science very, very well. And he's amazingly capable at getting data from anywhere in the world almost legally. And so he has amassed 24,000 data sets from scientific agencies, weather bureaus around the world, energy generators around the world, and he's got a phenomenal mass of data. Ok. Bom, ele tem uma graduação como engenheiro elétrico, mas ele também, aí depois o senador fala que ele também é cientista. Ele já recebeu prêmios nacionais por causa dos serviços dele em pesquisa. Ele projeta tecnologia, assim, high-tech technology que eles falam, né, equipamento de alta tecnologia, e ele mesmo produz, ele mesmo vai lá no workshop dele, na oficina dele, ele mesmo consegue produzir e fazer. Então, ele fala muito sobre essa questão, e aí que eles são primos, né, na verdade, e aí que o senador falou para ele, peraí, vamos dar uma olhadinha nessa questão da mudança climática, e ele começou a pesquisar e viu que não tem mudança nenhuma, basicamente. Perfect. Sorry. Add something. One of the first bit of programming I did to support this investigation of climate change was to automatically analyze all of the IPCC's fourth assessment report. So I was able to extract all the papers that were referenced, all the journals that published the papers, all the editorial boards of all the journals, the members of all the editorial boards of all the journals, all the authors of the papers, and the authors of the various chapters in the fourth assessment report, and collect them all into a database, and then see what bodies the different people belong to, which philanthropic organizations that they belong to, and what projects that they were funding. So I ended up with a database of 20,000 people who were related to climate change, including Maurice Strong, and I found that there weren't too many organizations that were more than 2 or 3 steps at the most away from Maurice Strong. Many of the major organizations were only 1 or 2 steps away from Maurice Strong, and that worried me. Ok, então o que ele fala é que ele começou a pesquisar e ele foi atrás de tudo, de artigos, de edições, de autores, membros. Ele achou 24 mil pessoas que estudavam e falavam sobre mudança climática, e ele foi ver as organizações filantrópicas às quais elas pertenciam, e aí ele menciona que não existia um grau muito grande de distanciamento entre elas e Maurice Strong. No máximo 2 graus de distância entre todas essas 24 mil pessoas e ele. Então, ele falou, peraí, tem alguma coisa muito estranha aí, né? Professor Ricardo, quer falar alguma coisa? Welcome to you and distinguished Mr. Peter. I would like to thank Senator Malcolm Roberts for his willingness to grant us this interview. Gostaria de agradecer ao senador Malcolm Roberts e ao Peter pela sua disposição em nos conceder essa entrevista. I am a Professor Ricardo Felício. I am a meteorologist, professor of climatology at the University of São Paulo. Just like United States meteorologist John Coleman, I am completely skeptical of such anthropogenic climate change, Então, sou completamente cético ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Eu acho que é importante, agora vou fazer a pergunta já em português, aí a Fernanda traduz para eles, É importante ressaltar essa ligação geopolítica, na qual a figura de Maurice Strong estava intimamente ligada com todos esses jogadores internacionais, E em 1992, aqui no Rio de Janeiro, na conferência Eco Rio 92, ele foi um dos principais
articuladores já de fazer um esquema internacional em que a mudança climática estivesse nas mais altas pautas das discussões internacionais. Os senhores também viram isso acontecendo durante esse percurso dos estudos? Okay, so he said that he was studying about the geopolitical relation between all about this climate changing and what's happening. So in 1992 in Rio de Janeiro, there was a conference called Eco Rio, and he says that Maurice Strong, yes, was one of the main talkers about this climate changing, and then he made sure that it was in high. Everybody was talking about it. It was like the high subject of the conference, and then he wants to know if you have seen something like that happening over there at the same period of time with the same person, Maurice Strong. Yeah, we are very aware of what Maurice Strong did. We know that Maurice Strong was a very wealthy man, made his money off oil and hydrocarbons. He then entered politics behind the scenes because he saw the real power was behind the scenes. He then realized that the United Nations would have enormous power if manipulated properly. He was an exceptionally intelligent and capable networker. But what he did was he drove a report on the state of the planet, used politically the United Nations Environment in 1972, and that program, he then became the Secretary General of the United Nations Environmental Program in late 1972. He then manipulated that. He was the only person capable of talking about the environment. He told lies, he was dishonest, he manipulated, and he drove the UN agenda. He then created the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change by merging his UNEP and the World Meteorological Office. The whole thing was just to control people. And now in Australia, as a result of Maurice Strong, we have a number of UN agreements which are rubbish, but they control our country. They're destroying our property rights. Farmers are losing their land. They're stealing their water. And they're also destroying our energy sector. Australia had the cheapest electricity in the world. We have now got the most expensive because the UN is trying to control us. And it all goes back to Maurice Strong, who died in exile in China as a wanted man by the authorities from the United States because of criminal activities. Ok, tentar fazer um resumo. Bom, ele começa falando que o Maurice, eles têm ciência do que ele causou, né? Que ele ficou muito rico com óleo, né? E aí depois ele começou a entrar nessa questão aí da política, porque ele percebeu que nos bastidores da política ele conseguiria manipular muito mais informação e conseguiria certamente fazer muito mais dinheiro. E aí ele entrou na ONU. Ele fala que em 1972 ele começou a entrar nos painéis da ONU e manipular de uma forma que, assim, contando mentiras. Ele falou que mudou toda a agenda da ONU nesse período e que o único objetivo, basicamente, era controlar as pessoas. Então, para que as pessoas ficassem com menos informação correta. E aí, hoje na Austrália, o resultado disso é que os fazendeiros perdem propriedades, né? Porque as pessoas eles roubam água, né? Eles perdem propriedades. Que a Austrália tinha a energia mais barata, a eletricidade mais barata na época, e hoje é uma das mais caras, né? E que tudo isso é resultado dessa manipulação do Maurice Strong aí na ONU nessa década de 70. All right. Could I just add something, Diego and Ricardo, and that is that people don't need to trust my words, because Maurice Strong himself has said that he had two aims. One was to deindustrialize Western society, and the second aim was to install an unelected socialist global governance. They're his aims. We also have senior UN officials like Christiana Figueres, like Eden Hoffer, and many others
who have said their aim is not climate, it's not environment, it is political, and it is to control, and it is to instill socialist global governance. These people have said it themselves and admitted it. There is nothing hidden. Okay, can you just repeat the 2 goals, please? Yes, Maurice Strong's 2 goals that he said were to de-industrialize Western civilization and to install an unelected socialist global governance. Ok. So, o que ele fala é que as pessoas não precisam acreditar no que ele está falando, na palavra dele. Pode pesquisar que o próprio Maurice Strong falava que os 2 objetivos dele era para desindustrializar a civilização ocidental e instalar... Você entendeu essa segunda parte, Ricardo? Install... Tudo passar para a parte da China, né? Então, inclusive, ele morou na China, né? Isso. Então, literalmente, ele ainda fala assim, o objetivo era roubar e controlar a mente das pessoas. E isso está claro, não precisa acreditar no que ele está falando, é só pesquisar que está claro, ele falava que era o objetivo dele mesmo, do Maurice Controle Strong. social, Controle social, isso, segundo objetivo, exatamente. Instalar um controle social. Social control, é isso. Uhum. Ok. Malcolm e Peter, quais os conjuntos de dados, né, que vocês coletaram e por que coletaram, de onde coletaram, para desmascarar isso tudo? Okay, so he wants to know what data did you collect and why did you collect and where did you collect this data to prove that it's all a lie? Well, the time series stuff, I just started collecting graphs and things that people were presenting in papers and talks to the public. But I fairly soon realized that there was no point in having the image of the graph. You needed to have the data behind the graph so you could compare it with any other time series that was of interest. So I built a framework in the Python language that enabled me to bring in and categorize and sort ever increasing time series. I eventually went to the Global Historical Climate Network, which is the underpinning to all the main temperature data sets. So I have version 1 and version 3 of that, and that has about 8,000 weather stations with 3 different time series from each station. And it's amazing to see the difference between the unadjusted data and the adjusted data. Well, that was the first step. So over to you for that. Okay, let me just translate that, please. Bom, ele falou que ele começou por artigos, palestras, gráficos, né, pesquisando isso. Daí ele falou, peraí, mas eu quero entender os dados que fizeram o gráfico, os dados que estão por trás desses gráficos, né? E ele começou a construir o próprio pensamento, foi aumentando o conhecimento e percebeu que quando começou essa questão de mudança climática, e que tinham 3 grandes estações de clima falando coisas completamente diferentes entre si, e ele falou, aí você consegue perceber a diferença dos dados que tem um ajuste e os que não tem, né? Você consegue perceber a diferença no discurso de cada um deles, né? Ok. He also, Tiago and Ricardo, he also went to agencies around the world like NOAA, CSIRO, and many authors of individual papers and got their data sets. So he's taken data sets lawfully from many agencies. About 40 agencies. 40 agencies. Which are some of them? Can you rattle some of them? Bureau of Meteorology in Australia. Berkeley Earth, CDAC, the French CNRM, Climate Research Unit, CSIRO, Hadley Center, the Russian Climate Model A&M, NASA, NOAA, Oak Ridge, NISTIC, anyway, Scripps Institute. More than 40 agencies around the world, and many people scientific papers, their data sets. I also have about 65 gridded data sets from
from all the temperature sets and various other ones. The gridded sets are even more interesting than the time series. And these are all publicly available, right? And my database is online on the web, although I don't publish it. I have it mostly up so I can refer to it anywhere, but it's up there, all publicly available. Do you have a website link for that? We're gonna need it next. Yeah, okay. Yeah, we'll give it to you. Okay. We've also built an analysis framework that can be applied to every data set, every time series, individually and in combination. There's tests for randomness, tests for serial correlation. There's an ARIMA analysis looking for unit roots in time into fast Fourier transform, pull out the cycles in any data set. There's wavelet analysis to look at the beginnings and ends of bursts of oscillations and cycles. So we have a fairly elaborate analysis framework that we can apply to every data set and in any combination. So it can be analyzed in many, many ways, very comprehensively and accurately. Ok. Bom, o que ele fala é basicamente que... Oh, sorry. No, sorry, let me just translate this part. Ele fala que ele tem... Foram mais de 40 agências ao redor do mundo que ele usou para coletar esses dados, para fazer esse banco de dados dele. E ele começa a citar agências como a NOAA, como a CSIRO, UK Met Office, a NASA, enfim. Ele falou que tem um link disponível que ele vai passar depois, né, para a gente, deixar todos esses dados disponíveis. Ele falou que ele começou a também criar uma análise para avaliar os dados individualmente, os dados juntos, em qualquer tipo de combinação, né, e analisar os inícios e fins de ciclos, né, como a gente, né, eu escuto sempre a questão dos ciclos climáticos, então também inícios e fins, e ele fala que ele, nesse link, nesse material dele, tem análises para diversos tipos de combinação. Todos os tipos de combinação você tem como ver aí nesse link que depois ele pode disponibilizar para a gente. Obrigado aí pelo link. Então, qual esse conjunto de dados que ele arrumou? Eu, mesmo como astrofísico e físico, eu gosto também muito de dados e misturar junto com as teorias e com as leis, né? Então, o que esses dados dizem, né? O que esses dados dizem, né, e o que podemos concluir a partir desses dados? Okay, so he wants to know. He says, as a physicist, he always likes to look at data and theories and the laws. So he wants to know what do these data say, and what can we get from that? What can we understand from that? Well, there's not really very much good data. The satellite temperatures are at least fairly consistent with the same instrument being used, although there's already a bit of a discrepancy between the two different organizations that process the satellite data. When you start going back before the satellites to the thermometers, you can get any data, you can get any answer you want. It's whether you choose to include only the long-running stations, only the urban stations, only the rural stations. So you can get pretty much any time series you want by choosing to include or exclude individual station data. The individual station data tells you to some extent what happened at that station. But when you start adding them for the country and averaging them for the world, they really don't tell you anything. In the world temperature could remain absolutely constant, but the poles could be boiling and the tropics could be freezing. So there's really not much good data once you go back before the satellites. Ok, bom, o que ele fala é que não tem muito dado confiável antes dos satélites, né? Que nos satélites a gente tem dados consistentes, mas que as duas organizações, né, que têm os satélites, elas diferem na hora de vamos dizer, divulgar essa informação. Ele fala que antes dos satélites você podia encontrar qualquer resposta. Você podia incluir ou excluir a informação de uma estação
e de acordo com aquilo que você queria promover, no que você fosse ensinar ou passar, enfim. E ele fala, você tinha diferenças de estação para estação, né? E que se você olhasse a estação de um lugar, em um país, depois você vê de outro, em outro país, não tem como você chegar a conclusão nenhuma em relação ao clima global, né? Porque é muito específico, cada uma em sua própria estação, as alterações aconteciam na própria estação. E ele falou assim, ele até fez assim, podia ser que numa época os polos estivessem fervendo e os trópicos nevando, né? Então, assim, tudo, não tem, antes dos satélites, não tem nenhuma informação que a gente pode dizer que é correta, que é confiável, né? Acho que isso vale a pena só fazer um complemento, né? Professor Anthony Watts, né? He listed the stations that interference from the 1 to 10 degrees of temperature. Yeah. Yeah. The other thing, Fernanda, is that we don't just rely on the data sets. What you're aware of Professor Tim Ball? Mm-hmm. Yeah, Tim very, Ball. very, very competent man. He studies many different areas: history, politics, human behavior, and Tim Ball has said, I'm the only person in Parliament anywhere in the world who has interrogated and held accountable, cross-examined a government agency. And I started doing that before I got into Parliament, and now I have been continuing in Parliament. And if you want to say that, Fernanda, then I'll tell you what we found from interrogating CSIRO. Ok, bom, o que ele falou foi o seguinte, não dá para a gente confiar só nos dados, né? Aí ele cita Tim Boyle, fala que ele estudava várias áreas diferentes, né? Desde interações humanas, política, enfim, tudo. E ele falou assim que se você não questiona uma agência governamental, né, ele deixa entre, né, reticências, ou seja, você não pode acreditar em tudo que as agências governamentais dizem. E ele pediu para continuar. Sorry, you can continue. Okay. Não, ele pediu para continuar. Sorry. Yeah. So before I entered Parliament, for several years, for about 8 years, I worked as a volunteer, and I held the CSIRO accountable and individual scientists or academics accountable, government agencies accountable. So with the CSIRO, before I got into the Senate, I found out that they could not answer my question to provide me with the empirical evidence in the form of data that showed our carbon dioxide affected climate. They always relied upon deviations, appeals to authority, name calling. They didn't have the data. When I got into this, so you want to say that, Fernanda, and then I will continue? Sure, please, thank you. Bom, ele falou que antes de ele entrar no parlamento, há 8 anos aproximadamente, ele questionou a agência CSIRO e ele falou que toda vez que ele questionava, eles não tinham nada para comprovar os argumentos deles de que o dióxido de carbono estava interferindo na mudança na temperatura, no clima. E aí eles apelavam para autoritarismo, para xingamentos, eles não tinham um dado, nada que pudesse comprovar aquilo que eles estavam falando em relação ao dióxido de carbono. Sorry, you can continue. Ele quer continuar, tá? As a senator, I held CSIRO accountable. I asked them, it was the first thing I did as a senator, I asked them to present me with their empirical evidence that showed human carbon dioxide is affecting the climate and needs to be cut. And also the government and our major opposition party have always said it is the CSIRO, the government research agency, that their advice is what they base their policy on climate on. So the CSIRO, in its first presentation to me, failed to provide any empirical evidence that we are affecting the climate. None. The CSIRO is also one of the major contributors to the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. And in their first presentation to me, Fernanda, they admitted that they have never said that carbon dioxide from human activity is dangerous, and they admitted they will never say it. So someone in the government has been lying. Ok, então vamos lá. Bom, o que ele fala é que quando ele se tornou senador, então ele chamou a agência CSIRO e falou, ok, vamos lá,
agora eu quero que vocês me apresentem evidências empíricas de que o dióxido de carbono usado pelo ser humano precisa ser cortado, afeta o clima, precisa ser cortado. E aí eles falaram que... Ele termina dizendo assim, que eles afirmaram para ele que nunca disseram e que nunca dirão que o dióxido de carbono usado aí da forma humana afeta o clima, e que aí o que ele conclui é que alguém do governo está mentindo, está mudando essas informações. Inclusive, ele cita também que a CSIRO, ela é um dos painéis da ONU, né? Faz parte dos painéis da ONU. Então, que ele fala, algum governo, algum político está mudando a informação, nós nunca afirmamos isso. In the second and third presentations the CSIRO made to us, we asked them a second question. What is unprecedented in Earth's climate for the last 10,000 years? And if there is something unprecedented, show us why it is caused by human activity. And if you have got that cause, then prove to us that our human carbon dioxide needs to be cut. The CSIRO presented one paper on temperatures, and it was a 2013 paper by Marcotte et al. Peter and others tore it to bits. It didn't withstand scrutiny. The CSIRO then admitted that the temperatures today are not unprecedented. Yet that is what we have been told globally is wrong with our climate. But the CSIRO admitted, after we cross-examined their sole paper that they gave us, the temperatures are not unprecedented. We also learned that their paper that they presented to us on carbon dioxide was flawed, and we demolished that thanks to Peter. We tore that to bits. We also realized that they do not do due diligence. They do not do their own peer review of scientific papers. They just accept the rubbish that is dealt in climate science. So there is no evidence anywhere that there is anything unprecedented in climate, none due to human carbon dioxide, and nothing that needs to stop or change our energy production. Ok. Bom, o que ele fala que na segunda e na terceira apresentação que essa agência CSIRO fizeram para eles, eles falaram, ok, então vamos lá, o que tem de que não tem precedente, né? Nos últimos 10 mil anos, né? O que mudou? Que o ser humano mudou e que precisa ser cortado, que precisa ser barrado. E aí que eles apresentaram um único artigo, um artigo que foi escrito em 2013, e que quando eles leram esse artigo, ele e o Peter, eles massacraram o artigo, eles refutaram tudo que estava escrito ali, e até porque depois eles assumiram, a agência assumiu que eles aceitaram informações de sites de clima. Eles nunca foram tentar examinar a informação ou ver se era verídica. Então, eles concluíram, novamente, que não há nada, nenhuma interferência humana, há nada que precisa ser cortado, que precisa ser parado, que precisa ser barrado, que o ser humano não consegue, não está afetando o clima da forma como está sendo aí divulgado globalmente. Ricardo, você ia falar? Ricardo ia falar alguma coisa. Assim, yes, 3 points, no answer to questions, and dioxide drive the global temperatures. No. CO2 controlando ou dirigindo a temperatura média global. Não existe. Não existe. Ele fala que não teve. 2 points. Temperature mean global drive the microclimate of the Earth. No science. Não faz sentido. Não tem sentido a temperatura média global do planeta dizer alguma coisa sobre o macroclima terrestre. Não tem como. Né? E o terceiro ponto, que é mais 3 points, in dioxide drive the macroclimate of the Earth. Makes no sense. Impossible. Ok. Bom, primeiro, né,
já que o senador me passou o contato do Timbal, para ele depois intermediar, né, para que ele possa vir aqui falar com a gente. Translate. Oh, so he wants you to, if you have contact with Timbal, you said? Yes. So he wants you to Timbal. to try and intermediate so he can come and have a video with us as well. He wants to see if we can manage that. Tim is wonderful. He is very, very intelligent, but he's also a very nice person, a very decent human, and he will make himself available to have a conversation with you. He makes himself available to have a conversation with anyone. He is very generous, very, very, very generous with his time and his information, and he's the best. Ok. Então ele disse que ele se dispõe, porque ele falou que ele é uma pessoa muito inteligente, mas que ele é muito agradável, também ele é muito disposto, ele dispõe do tempo dele também para falar, para divulgar as informações e todo o conhecimento que ele tem. Então ele fala que não vai ser difícil conseguir essa entrevista aí com ele. Ok. I will introduce Tim to you. That's good. Ele vai apresentá-lo para você, ótimo. Ele já me apresentou, que eu fiz um convite para uma palestra aqui no Brasil, aí eles não puderam vir, mas eu já tenho contato, agora eu só quero que ele reforce a ideia. Venha para o canal. Ele falou, he said that he has asked him to go to Brazil to give a presentation, but he couldn't have the time to do that, at the time. But he said that he wants you to make sure that he will answer and continue this contact with Thiago, because he wants to bring him to the videos and to give the right information to people. Ok, vamos lá. O que me diz? Pergunta aí o seguinte: o que eles aprenderam, né? O que eles podem dizer, né, sobre o que eles aprenderam com as agências governamentais e os acadêmicos responsáveis, né, por essa falsa alegação do alarme climático? Okay, so he wants to know, can you tell us about the information you've gotten or what you've learned from these governmental agencies? And e pelo que mais a segunda parte, Thiago? As agências e os acadêmicos responsáveis pelo alarme climático. And the academic that are responsible for this climatologic freak show. First of all, from the data sets, we have learned several things. The first thing is that a lot of the data is not of good quality. We have also learned that the data has been manipulated at times. We also, it's very, very clear, completely clear, that there is no signal that carbon dioxide from human activity is affecting the climate at all. Okay. Não, o que ele fala que o que eles aprenderam foi que muitos dados não têm qualidade, muitos são manipulados e que finalmente não tem sinal nenhum de que o dióxido de carbono tenha qualquer alteração aí no clima, no macroclima, como é divulgado. Bom, acho que eu posso fazer a próxima pergunta, Fernanda. Eu faço em português direto, né? Ok, na opinião do senador e do Sr. Peter, né, qual é o papel político, então, internacional das mudanças climáticas? A gente já discutiu um pouco, mas só para deixar bem reforçado esse ponto, já que ele pega por todas as nações, né, tá pegando na Austrália, tá pegando no Brasil agora, com muita intensidade. Okay, so what he wants to know is, in your opinion, what is the international political role on climate change? Oh, that's easy. Maurice Strong used three legs in his Agenda 21, which was revealed at Rio de Janeiro. The first leg is biodiversity, which is another way of saying you can't develop that land, and in fact you can't even keep the land. We're going to take it from you because we need to protect the animals, the plants, the bugs, the fungus, the critters. So that's the first leg. So that is to steal people's land, and it is happening in this country. They don't have to take the land, they just have to stop the use of land, so they steal people's property rights. The second leg of the UN Agenda 21 for 21st century global governance is UN sustainability. Now, UN sustainability is just a framework of regulations to control people's lives. How we live, what we eat, how we travel, how we entertain, how we move around,
whether or not we can move around. And the stupid thing about UN sustainability is that it is not sustainable without subsidies, which means it's not sustainable. It's just a cover for getting control of people's lives, energy, water, property rights, transport. So if you want to share that, I'll come back to the third one. Ok, bom, então ele fala que ele vai continuar, mas ele fala que o que o Maurice Strong falou, inclusive na conferência no Rio, que são 3 partes, né? A primeira é que ele quer que a ideia principal dessa agenda dele era tirar a propriedade das pessoas da terra. Então, assim, não, você não sabe cuidar, você está cuidando errado, nós precisamos cuidar, inclusive ele fala dos animais, os fungos, as algas, enfim. Toda a biodiversidade. Você não está sabendo cuidar, biodiversidade, você não está sabendo cuidar, então a gente vai tomar de você. Então a ideia é o quê? Roubar a terra, literalmente, a gente vai tomar de você, porque você não está sabendo cuidar, então a gente vai cuidar para você. A segunda parte, ele fala que é a Agenda 21 da ONU, né, que é a questão da sustentabilidade, né? Então ele fala que a sustentabilidade ela, na verdade, ela não é sustentável, né? Ela é só uma forma para controlar a vida das pessoas, é só para controlar a forma como elas vivem, se elas podem se locomover, como elas podem se locomover, se elas podem comprar, se não podem, o que elas podem fazer, como pode viajar, enfim. É só uma forma de controlar a vida das pessoas, porque a ideia em si, ela não é sustentável. E ele agora vai falar a terceira parte. Sorry, go ahead. So the third aspect of what Maurice Strong was driving from Rio de Janeiro in 1992 was climate change. He set that up in 1972, and then in 1980 he increased it, and then in 1988 he formed the UN IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. And the reason for having climate change driven by carbon dioxide a lie, the reason he drove that is so that he could control energy, but more importantly, the carbon dioxide that I am breathing out now in Australia, the carbon dioxide that comes out of my car when I'm driving in Australia, he says is affecting your climate in Brazil. It's affecting your Amazon rainforest. It is a lie, but the only way then the way he wants to use that then is to control my activities in Australia, to control your activities in Brazil through a global governance structure, unelected global governance. And they have said that the model, several UN officials have said that the model for the global governance is the EU's governance.